O vídeo de hoje é sobre linha de atado. Você já tem as suas ferramentas, comprou sua moça, comprou sua tesoura, comprou sua bobineira e agora você quer atar as suas moscas. Quais linhas de atado a gente vai utilizar? De que materiais elas são feitas? Como elas são medidas? Se uma receita diz um determinado diâmetro de linha, eu tenho que usar esse diâmetro mesmo? Ou existe uma flexibilidade nessas coisas? Existe algum tipo de linha alternativa que eu possa utilizar? Enfim, uma série de assuntos que estão orbitando em torno da questão da linha de atado. Na descrição do vídeo aí embaixo você encontra os diversos capítulos dessa discussão que vai se estender por vários assuntos diferentes. Você não precisa assistir o vídeo sequencialmente, você pode ir diretamente para uma determinada área que te interessa. Beleza? Então vamos lá. É mais ou menos intuitivo que quando você vai atar uma isca grande, você precisa de uma linha forte. E que quando você vai atar uma isca pequena, você precisa de uma linha que não seja tão forte. O que é menos intuitivo é que a resistência da linha não necessariamente está ligada ao diâmetro. Nós vamos ver isso depois quando a gente falar sobre os materiais das linhas. O que nos interessa agora é estudar como as linhas são classificadas com relação à espessura. Porque a questão do volume no atado é uma coisa muito importante. Se você tem uma isca muito pequena e está usando uma linha muito volumosa, você não tem muito espaço de manobra e você tem que dar poucas voltas na sua linha, senão você começa a dar muito volume à isca que já é muito pequena. Muito bem, o primeiro método que nós vamos ver são chamados dos zeros. Então nós temos aqui exemplos das linhas vivos, onde nós temos 10/0, 12/0 e 14/0. Esse método foi inventado na década de 1930, por uma empresa chamada Chenille Company, e essa empresa definiu que o zero era o padrão dela, e que conforme eu fosse adicionando zeros, a linha se tornaria cada vez mais fina. Então uma linha 10/0 significa que são 10 zeros enfileirados. Uma linha 12/0 significa que são 12 zeros enfileirados. Uma linha 8/0 significa que são 8 zeros enfileirados. E as linhas iam diminuindo de espessura conforme você vinha 0, 2 zeros, 3 zeros e assim por diante. Então o método zero quer dizer o seguinte: quanto maior for o número antes do /0, tanto mais fina vai ser essa tua linha. A princípio, né? O problema desse processo de classificação é que depende do padrão adotado pela própria empresa. Significa que o padrão 0 da Vivos é diferente do padrão 0 da Uni, que é diferente do padrão 0 da Danville. De tal forma que você não pode comparar as linhas umas com as outras, de um modo geral. Mas você consegue comparar as linhas dentro da própria empresa. Então, é garantido, por exemplo, que uma Uni 3/0 vai ser mais espessa do que uma Uni 6/0 e do que uma Uni 8/0, e assim por diante. O segundo método de classificação, adotado em 1988 pela Wapsi, que é a fábrica que produz as linhas UTC, foi o método DNE. DNE é uma unidade francesa utilizado nas confecções e significa a massa que esse fio tem em 9 km. Então, por exemplo, uma linha 140 DNE significa que são 140 gramas em 9 km. Então, ao contrário do método dos zeros, o DNE, quanto maior o número, tanto mais espessa a linha. Então, por exemplo, essas duas linhas da Danville. Nós temos aqui uma Danville 70 DNE e uma Danville 210 DNE. Então, como 70 é menor do que 210, no caso do DNE, a linha 70 é mais fina do que a linha 210 DNE. O terceiro método que nós vamos ver, que vai ser utilizado para definir a espessura das linhas alternativas, que eu vou falar lá no final do vídeo, é o método TEX.
O método TEX é um método métrico. Então, por exemplo, nós temos aqui 18 TEX e é a massa em gramas de 1 km dessa linha. Então 18 TEX significa que 1 km desse fio possui 18 gramas. Perfeito? Sabendo desses métodos de classificação das espessuras das linhas, agora cabe a pergunta. Existe uma correlação entre os dois métodos, por exemplo, o método dos zeros e o método do DNE? É importante haver uma correlação, mesmo que seja flexível, porque em vários livros e receitas de atado você vê a linha sendo especificada com o método dos zeros e não do DNE, ou vice-versa. Então é importante a gente ter agora um processo que nos permita escolher uma linha adequada, seja DNE, seja em zeros. Como vocês podem ver nessa tabela, existe uma correlação frouxa entre o número DNE e o número 0. Então uma linha 1/0 ela pode ser entre 230 e 280 DNE de um modo geral, e uma linha 6/0 pode ser entre 110 e 140 DNE, por exemplo. Então quando uma receita disser use uma linha 72 DNE, você vai vir nessa tabela e descobrir que 72 DNE está entre 70 e 90 e, portanto, você pode usar uma correspondência de uma linha 8/0 se as suas linhas forem classificadas pelo método dos zeros. Beleza? Algumas empresas, para facilitar a nossa vida, já estão lançando os carretéis com os dois métodos impressos. Então, por exemplo, essa Uni, ela pode, do lado do carretel, nessa etiqueta, você vê que ela é 8/0, 72 DNE. Então, para esse tipo de carretel, você não vai precisar de utilizar a tabela. Mas, por exemplo, se você encontra esse carretel Uni antigo, está apenas 8/0. E várias receitas têm a dimensão da linha em DNE. Então, para esses casos, a tabela é útil. Essa tabela de conversão entre o método 0 e DNE, você pode encontrar aí embaixo na descrição do vídeo. Quanto aos materiais, nós temos basicamente 4 tipos disponíveis no mercado atualmente. Nós temos seda, poliéster, nylon e GSP, que significa Gel Spun Polyetilene. A diferença básica entre os 4 é a capacidade de tensão de ruptura, ou seja, a resistência dos materiais. O GSP ele é aproximadamente 2 vezes mais forte que o nylon, 4 vezes mais forte que o poliéster e 8 vezes mais forte que a seda. Por outro lado, o GSP é muito difícil de trabalhar. É uma fibra muito escorregadia e que requer nós especiais, requer você colocar cola de cianoacrilato no corpo do anzol para segurar a linha e coisas do estilo. Então é uma fibra que você pode trabalhar ela muito fina para moscas muito pequenas, mas tem que ter uma série de cuidados extras. E a seda, que era tradicionalmente utilizada para atado, hoje em dia ela está praticamente em desuso. É uma fibra muito frágil, que tem uma durabilidade muito baixa em termos de... A fibra ela é facilmente degradada com luz, com calor e coisas do estilo. Então você encontra ela hoje praticamente só no atado de wets. E os carros-chefe de atado, que é o nylon e o poliéster, tudo em multifilamento. Outro problema é o preço. O GSP ele é aproximadamente 4 vezes mais caro do que o poliéster e o nylon. Então você vai ter uma durabilidade maior, uma tensão de ruptura maior, só que é uma fibra muito mais cara. Então você tem que colocar isso na balança na hora de adquirir esse material. Você também encontra carretéis de monofilamento de nylon. Geralmente são utilizados, essas linhas são utilizadas para fazerem iscas nas quais você vai ter recobrimento
de resina ultravioleta ou de resina epóxi, coisas desse tipo. É uma fibra muito escorregadia e requer um certo cuidado. Por outro lado, ela tem uma transparência muito boa. Então ela deixa aparecer o material que está por baixo do atado, e isso pode ser muito útil, por exemplo, na hora de confecção de streamers. E você também tem Kevlar. Algumas empresas fizeram Kevlar durante um período. O Kevlar ele tem uma tensão de ruptura relativamente alta, mais ou menos metade do GSP, só que é uma fibra extremamente abrasiva, então você precisa de ter bobbins de cerâmica para trabalhar com ela, e lentamente ela está saindo do mercado porque ela é cara e o gel spum está substituindo. Como linha de atado alternativa, nós temos essas linhas texturizadas para overlock de poliéster. Tem que estar na embalagem texturizado. São linhas de espessura 18 tex, com uma relação dne tex é 9:1. 18 tex significa 162 dne, o que dá na parte superior da nossa escala do 6/0. E junto com essas linhas você compra essas pequenas bobinas de máquina de costura, transfere o fio para cá. É uma linha bastante barata e você pode perfeitamente utilizar ela para fazer o atado de várias moscas onde o tamanho não seja diminuto demais. Então essa é uma excelente alternativa. Vem em muitas cores e rende um bom atado. Então agora a pergunta é: que espessura de linha eu utilizo para fazer quiisca? E uma resposta bastante simplificada é essa tabela, na qual existe uma correlação de espessuras de linha com moscas que geralmente são atadas com elas. Então a gente pode ver que no centro dessa tabela você tem as linhas 6/0 e 8/0, na qual você varia a espessura de 70 até uns 140 dne, e quase todas as moscas que a gente faz na prática estão encaixadas aí dentro. Então pequenas moscas para trutas, para lambaris, pequenas iscas saltwater, grandes secas e ninfas, streamers para trutas, esse tipo de coisa. Nas duas extremidades dessa tabela nós temos ou moscas muito pequenas, vamos dizer abaixo de 10/0 ou 50 dne, e acima disso, na parte superior, nós temos os grandes streamers saltwater e grandes moscas para trutas e terrestres, onde você vai ter a utilização de linhas 3/0 ou 1/0 e digamos acima de 200 dne. Até agora, todas as informações passadas foi por causa de você não ter a linha de atado e estar decidido a atar determinado tipo de isca. Por exemplo, eu quero atar uma isca seca, uma mosca seca no tamanho 12, e para isso eu preciso de uma linha 8/0 ou na ordem de 70 dne na cor marrom. Então você vai, compra a linha e ata esse tipo de isca. Mas pode existir outra situação do tipo: eu tenho uma linha 6/0, eu consigo atar uma mosca seca no anzol 10? É possível fazer isso? Bom, a discussão então passa pelo purismo do fly fishing. As receitas todas são baseadas numa linha otimizada para fazer aquele atado, mas nada impede de você, com flexibilização do tamanho da linha que você tem, conseguir fazer o mesmo atado. O único cuidado que você vai ter que ter é, se você for atar iscas pequenas e tiver uma linha mais grossa, você não vai poder utilizar tanta linha ou tantas voltas daquela linha para prender os materiais e de repente, por exemplo, para fazer um whip finish. Esse é o único cuidado que você tem que ter. Nada impede de você utilizar uma linha 6/0 para atar iscas que requeiram uma linha 8/0. Por outro lado, quando você está nos extremos,
por exemplo, eu tenho uma linha 3/0 ou uma linha 1/0. Eu consigo atar iscas que requeiram uma linha 8/0, aí a coisa já não funciona, porque a linha em si tem uma espessura muito grande e isso te impede de fazer um atado com pouco volume. E geralmente moscas muito volumosas na linha de atado, elas perdem elegância e algumas vezes perdem efetividade. Então, se você está nesses extremos, eu recomendo você não fazer isso. Tá? E o inverso também é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma linha 10/0 ou menor, eu não recomendo você atar linhas saltwater de grande tamanho que requeiram, por exemplo, uma linha 3/0 ou 1/0, porque você vai ter uma linha muito frágil e geralmente os materiais ou requerem um volume ou requerem uma tensão que essa linha muito fina não vai te trazer. Por fim, o último tipo de pergunta. Eu não sei que iscas eu vou atar. Qual que seria, então, a melhor linha genérica para eu ter em mãos, no sentido de poder atar uma grande diversidade de iscas? Para isso eu te sugeriria fazer uma pergunta básica. As iscas que eu vou atar, elas vão ser mais para o tamanho grande ou mais para o tamanho pequeno? Por exemplo, eu vou atar mais streamer, seja para truta ou saltwater, ou eu vou atar mais secas e ninfas pequenas para saicangas, trutas, esse tipo de coisa. Se a resposta para essa pergunta for eu vou atar iscas maiores, eu te sugeriria comprar uma linha 6/0. Se você achar que tende a atar iscas menores, eu te sugeriria comprar uma linha 8/0. E não sugeriria você a comprar gel spoon de saída. Compre linhas de nylon ou poliéster, que você vai ter menos dificuldade de atar e elas vão te suprir de uma forma mais efetiva, sem grandes complicações, além do custo ser menor. Bom, moçada, uma discussão longa e resumida sobre a linha de atado. São diretrizes muito básicas e informações muito básicas para você entender o que significam as diversas palavras e métodos de mensuração na isca e para você ter alguns elementos para decidir o que comprar quando você for fazer suas iscas. Estamos longe de ter esgotado o tema, tem muito mais coisa a discutir sobre linha de atado, mas acho que para um primeiro contato com esse assunto é uma quantidade suficiente de informação para embasar uma série de decisões importantes que vocês vão tomar na hora de adquirir o material de atado. Beleza? Valeu?